Você está vivendo ou apenas tentando não morrer? Essa é uma pergunta bastante complexa e bastante provocativa. Mas por que de uma pergunta estranha dessa forma? Muita gente, depois de um diagnóstico de uma doença como câncer, apenas tenta não morrer, ao invés de sobreviver. E essa é uma conversa que a gente precisa trazer à tona para que vocês percebam que vocês são muito além do que um diagnóstico de câncer, que vocês têm uma história, que vocês têm uma jornada que precisa ser valorizada, precisa ser bem entendida e que vocês precisam ter essa clareza de que são várias as coisas que vão acontecer na vida da gente que não estão no nosso controle e que, na verdade, precisam ser assumidas com responsabilidade. Então, quando eu faço essa pergunta, você está vivendo ou apenas tentando não morrer? É o que eu percebo que muitas das pessoas, após uma doença complexa, após um diagnóstico de câncer, fazem. Quanto tempo eu tenho de vida? A gente não sabe. Nenhum guru, médico, ou cartomante, ou vidente, ou bola de cristal vai te dar essa notícia, essa informação com precisão. Se for isso o caso, se ele te der, desconfie, tá certo? Nós não temos essa capacidade de prever a longevidade, quanto tempo a gente vai viver. A gente tem sim a possibilidade de fazer com que os nossos dias sejam mais plenos, que os nossos dias sejam com mais qualidade, que os nossos dias sejam com mais presença. Eu tive ontem, num evento que dentre várias as palestras geralmente tinham temas em comum, tinham assuntos em comum, que era hoje. A gente vive num mundo tão rápido, onde as pessoas passam umas pelas outras sem se cumprimentarem, sem olhar umas para as outras, sem ver a beleza ao redor, todo mundo olhando uma tela, igual a gente está aqui agora, todo mundo preocupado no que vai precisar ser feito, nas 4 funções que a gente precisa fazer naquele dia, nas multitarefas. E a gente precisa prestar atenção que é melhor resolver uma coisa de cada vez, é melhor ter o foco em uma coisa de cada vez, é melhor você estar presente naquele momento e não tentar estar em 4 ao mesmo tempo. A gente senta num restaurante, o celular, o ideal é que ele esteja virado, que ele esteja longe de você, na mesa durante o almoço, ou você vai numa reunião, ou você vai fazer uma visita, deixa esse telefone descansando, fique longe dele e preste atenção naquilo que está acontecendo naquele momento. A gente perdeu essa capacidade de estar presente naquele momento. Resumo da ópera, a gente acaba não fazendo nada direito, nem aonde a gente está naquele momento e nem as coisas que precisam ser feitas, porque a gente não tem uma coisa que se chama real presença, que se chama foco. Então, diante de situações onde se você está sobrevivendo ou vivendo ou tentando não morrer, vale aquela máxima que eu sempre converso com vocês em consultas ou até aqui mesmo. É muito melhor a gente colocar mais vida aos nossos dias do que mais dias às nossas vidas. É muito mais importante a gente viver o hoje bem feito, viver o hoje bem, viver o hoje com presença, com felicidade, com clareza, com gratidão, seja com o que você quiser, com sentimentos bons, mas é importante viver esse hoje, porque o amanhã a gente não sabe, né? E quando a gente tem um diagnóstico de uma doença desafiadora, como câncer e várias outras, vocês me descrevem que perdem o chão, que faz-se um buraco naquele chão, naquele momento, e que parece que isso não tem fim. Mas a gente sabe que tem fim. As coisas boas têm fim, mas as coisas ruins também têm fim, né? Precisamos tirar também aquele peso de que quem tem câncer são pessoas más, quem tem câncer são pessoas que tiveram tristezas muito profundas, quem tem câncer foi porque aconteceu algo muito pesado na vida dela e ela transformou isso numa doença. Isso é muito pesado também. Infelizmente eu vejo hoje
sites, influenciadores que têm milhões de seguidores na internet, colocando essa culpa do câncer e de várias outras doenças em questões puramente psicológicas, né? Isso é muito pesado, isso eu diria que é quase um crime falar que aquela pessoa desenvolveu o câncer unicamente exclusiva por causa de um pensamento negativo, de uma ação negativa, algo negativo que aconteceu na nossa vida. Fundamental a gente ter mais conhecimento, a gente sabe que as doenças acontecem, ninguém aqui vai ficar para semente, e que elas acontecem a partir de um conjunto e de um desequilíbrio de coisas. A parte emocional, a parte sentimental, fazem parte desse desequilíbrio, mas não devemos colocar a culpa numa coisa só, tá? E hoje, coincidentemente, eu estava num ambulatório de segmento de pacientes com câncer de mama e tem uma paciente muito querida que foi, olha para você ver o tanto que eu já estou antigo também, ela foi aluna minha no cursinho, que eu já dei aula em cursinho para quem não sabe, e depois eu tive a possibilidade de cuidar dela durante essa jornada de tratamento oncológico. Então, ela fez consultas de rotina comigo a cada 6 meses, por 10 anos, porque ela fazia uso de bloqueio hormonal. E hoje ela chegou toda feliz, mas por outro lado, aflita, né? Será mesmo que você vai me dar essa notícia? Eu falei, qual notícia, né? Querendo saber o que ela queria com aquela pergunta. Ela falou assim, eu vou estar mesmo liberada, se eu estou de alta. E realmente ela está de alta. E essa é uma pessoa que é uma mulher que depois de 10 anos eu pude perceber que durante toda essa jornada ela tinha uma clareza da importância que ela tinha no processo de cura dela, né? A gente falou ontem, na live de ontem, sobre estar curado. É sempre interessante a gente colocar que a cura, o desejo da cura, precisa estar conectado com o desejo da paciente. Faz parte da cura o desejo de ser curada, né? A paciente tem que sair daquele papel de paciente, de passiva, de que espera tudo e correr atrás, né? A gente hoje entende perfeitamente que estar curada, essa palavra cura pode se traduzir em várias coisas. Estar curada pode ser o hoje, que ela levantou e conseguiu fazer uma atividade física, ou que ela levantou e conseguiu programar as atividades que ela tinha para fazer, né? Ou que ela realmente ficou livre da doença e nunca mais vai ter esse tratamento na sua vida. Lembrando que o tratamento termina, mas vocês realmente ainda ficam com essa interrogação e com esse peso nas costas. E é por isso que todo dia eu falo aqui que esse peso precisa ser tirado, né? Eu tenho uma frasezinha que a gente fala, e o tratamento acabou, e agora? Né? O tratamento acabou, e agora? E agora você vai continuar se cuidando como estava se cuidando. E agora o seu tratamento é atividade física, dormir bem, receitinha da vovó, né? E a gente vê que, apesar da paciente ter vencido a doença, ela continua um pouco refém desses sentimentos, desses pensamentos, né? Eu tenho uma paciente, uma colega médica que eu cuidei, que no começo do diagnóstico ela falava, Juliano, toda vez que eu vou fazer exame, parece que eu tenho uma arma apontada para minha cabeça. Isso já se foram 9 anos, mais ou menos. Ela chega no consultório hoje para as rotinas dela, que são rotinas anuais, ela brinca comigo e falou, Juliano, sabe aquele revólver que eu te falava no começo do tratamento? Eu não sei nem aonde ele está. Então, são coisas que eu digo que o medo faz parte, mas que a gente aprende, como tudo na vida, a lidar com o medo. Eu digo que hoje existem estratégias para a gente conseguir viver melhor e não apenas sobreviver. Nada como estar com essa clareza, nada como compartilhar os seus medos, os seus sentimentos, as suas vivências com outras pessoas que viveram o mesmo que você. É o que a gente faz isso diariamente no nosso programa Vida Além do Câncer. Eu não canso de falar aqui, vou falar toda vez, porque eu quero ajudar vocês a transformar essa jornada em algo mais leve. Conexão com pessoas que têm o mesmo propósito que vocês. Conexão com guias, médicos, especialistas, eu como médico, cirurgião oncológico, mastologista, Fabiana como psicóloga, dando esse suporte para vocês, é algo que realmente pode ajudar nessa jornada. Ah, mas eu não consigo. Hoje em dia todo mundo consegue fazer uma videochamada, consegue fazer
uma reunião online consegue se comunicar pelo WhatsApp. É isso que a gente faz com regularidade. Hoje, quinta, a gente tem o nosso Pergunta que eu respondo lá. Então, é importante vocês entenderem que essa clareza e essa mudança de chave, vocês não precisam sobreviver apenas. Vocês devem e têm o direito de viver com mais plenitude, de viver com mais segurança. Não é que o medo não vai existir, o medo é uma emoção legítima e vai fazer parte da nossa biologia. Mas esse medo precisa ser controlado, silenciado, trocado por outras sensações. O medo pode ser transformado em segurança, em confiança e em ação. A gente sempre fica muito preocupado em viver daqui 5 anos, né? A gente vai esperar aquela tão famosa data da cura, aqueles 10 anos. Imagina essa paciente que esperou 10 anos. Imagina se ela fosse esperar só os 10 anos para comemorar essa alta dela, o tanto de tempo perdido. Eu brinco com as pacientes, na hora que a gente finaliza, né? Imagina o tanto de gente que não está mais aqui, que quando a senhora fez o diagnóstico, falou, nossa, tadinha da fulana, da Maria, ela está com os dias contados. E na verdade a pessoa que pensou isso já se foi há muito tempo. A gente não tem o controle da nossa vida, a gente não tem o controle total da nossa longevidade, ninguém sabe o dia de amanhã. Quantas vezes eu já atendi pacientes debilitadas com doenças graves no consultório, com um acompanhante saudável, e passavam-se 2, 3 meses, a paciente chegava sozinha ou me mandava mensagem falando que estava muito triste, que tinha perdido o esposo, que tinha perdido a filha, que tinha perdido a grande amiga que é com ela nas consultas e que estava saudável. Então, a partir do momento que a gente passa a entender que o fundamental é estar aqui agora, é viver o hoje, a gente começa a transformar esse nosso dia a dia. A gente começa a ressignificar todas as coisas que acontecem. O mundo não é feito de grandes realizações. O mundo é feito de pequenas realizações, de pequenas vitórias que nós vamos somando diariamente. E é de pequena vitória, de passo em passo, que a gente consegue chegar lá longe. Então, é fundamental entender que vocês precisam viver com qualidade. Não estou falando que ninguém tenha problema e que tenha que colocar lá um óculos de poliana achando que tudo está às mil maravilhas. Mas a gente tem que ter a clareza que esse é o meu melhor hoje. Você precisa entregar para você o seu melhor hoje. A gente sempre compara muito a vida do outro com a nossa vida. Ainda mais nesse mundo de rede social, né? Aquilo que se vê na rede social é só aquilo que a pessoa quer mostrar. Então, bastante atenção, fiquem espertas com essa situação. Geralmente as pessoas não mostram coisas ruins na rede social, elas só mostram riqueza, ostentam e na verdade ninguém sabe o que está passando ali dentro daquela casa, dentro daquela vida. Então entenda que a régua para comparar a sua vida é a sua régua. Essa régua você aumenta ou diminui de acordo com as suas possibilidades. Não se compare com outras pessoas. Não se compare com o que você vê ao seu lado. A sua comparação tem que ser com você. E a gente precisa tentar fazer o nosso melhor a cada dia. Hoje eu não consegui, ok, mas se você conseguir melhorar 1% a cada dia, no final de 100 dias, você já melhorou 100% daquilo que você era. Eu não sou a mesma depois do câncer. É claro que você não é a mesma, mas eu sinto te informar que você vai continuar não sendo a mesma. As pessoas mudam de um dia para o outro, ainda mais quando acontecem alguns eventos que são tão desafiadores como um diagnóstico de câncer. Então achar que você vai ser igual você era antes, você nunca vai ser. O papel é você aprender a ser essa nova pessoa, uma nova pessoa que é muito além de um diagnóstico, uma nova pessoa que é muito além de uma cicatriz, né? As cicatrizes são marcas de vida. As cicatrizes são o resultado daquilo que te deixou aqui hoje. Então a gente precisa valorizá-las também, né? Nem tudo na vida são flores. Então é fundamental, para a gente ir fechando o nosso raciocínio de hoje, que vocês entendam que mais importante do que tentar não morrer, quantos dias eu tenho, quantos anos eu tenho de vida, é mais importante pensar como eu posso viver melhor o dia de hoje. Como eu posso
viver melhor o agora? Como eu posso ser melhor eu comigo mesmo amanhã? Então, faça esses questionamentos e pergunta: como é que você tem vivido o seu dia a dia? Será que você tem tentado ser melhor um pouquinho a cada dia? E fica a pergunta: será que você tem sobrevivido ou apenas tentado não morrer? Essa é uma pergunta que é bastante instigante e que, se você tiver uma resposta e quiser compartilhar, manda para mim aqui que a gente vai conversar mais sobre isso. Um grande abraço e até nosso próximo episódio.